Olá, boa tarde. Privacidade e compartilhamento de dados. A regulamentação do mercado digital trouxe regras importantes a serem seguidas pelas empresas que usam informações dos usuários. Nesta edição, nós vamos falar sobre as mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai ver também fraudes no seguro-desemprego. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação em 4 estados. Ao todo, 40 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão foram expedidos pela Justiça. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mantém cassação de indulto natalino concedido ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O indulto natalino é um tipo de perdão concedido pelo presidente da República a presos que cumpriram determinados requisitos. E ainda as alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A nova lei traz ainda uma novidade: cria o Registro Nacional Positivo de Condutores. A Justiça Federal autorizou a realização de uma operação contra fraudes no seguro-desemprego praticadas desde 2016. Policiais cumpriram mandados em 4 estados. 12 milhões de reais. Este é o valor estimado do prejuízo causado pelo esquema criminoso. A investigação da polícia levou 1 ano e meio e aponta que vínculos empregatícios falsos foram criados para obtenção de seguros-desemprego. O esquema funcionava em Alagoas, Pernambuco, São Paulo e Sergipe. Ao todo, 40 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão foram expedidos pela Justiça. Os investigados foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e estelionato. Juntas, as penas podem chegar a até 37 anos de cadeia. O Superior Tribunal de Justiça manteve condenação de André do Rep por tráfico internacional de drogas. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acordo do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que condenou André de Oliveira Macedo, o André do Rep, a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias pelo crime de tráfico internacional de drogas. Em conjunto com outros réus, André do Rep foi investigado e denunciado pela Polícia Federal em 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, ele fazia parte de uma organização criminosa que se especializou no envio de drogas para o exterior a partir do Porto de Santos, em São Paulo. Em 1º grau, ele foi condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Já o Tribunal Regional Federal da 3ª Região condenou André do Rep também pelo crime de associação criminosa e acolheu a apelação da defesa para reduzir a sanção penal em uma das fases da dosimetria da pena. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz negou em decisão monocrática um agravo em recurso especial. A defesa de André do Rep apresentou então um agravo regimental para a 6ª turma e alegou, entre outras coisas, que o TRF3 teria utilizado fundamentos genéricos ao não admitir o recurso especial. Mas o ministro Rogério Schietti Cruz apontou que a defesa não contestou especificamente todos os fundamentos adotados pelo TRF3 na decisão, o que atrai efetivamente a aplicação da súmula 182 do STJ, onde está previsto que é inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se baseou a decisão impugnada. Desta forma, o colegiado aplicou a súmula 7 e 182 do STJ por entender que não seria possível analisar o mérito do recurso do réu. E hoje tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os assuntos da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Um dos destaques da pauta de hoje é o que envolve a discussão sobre a prisão preventiva e o pacote anticrime. Antes, a prisão preventiva era decretada com base nos fundamentos legais, como, por exemplo, a preservação da ordem pública, mas não tinha um prazo definido. A partir de 2019, com a lei que introduziu o chamado pacote anticrime, houve mudanças significativas. Além dos fundamentos previstos na lei, houve a necessidade de uma revisão a cada 90 dias sobre a necessidade da prisão, sob pena dela se tornar ilegal. Outro ponto foi a necessidade dela ser justificada com base em um receio de perigo atual. Ou seja, a decisão que decreta a preventiva tem que estar baseada em um fato novo, contemporâneo, que justifique a sua aplicação. Os ministros hoje devem analisar o caso do André do Rep.
apontado como líder de organização criminosa de tráfico transnacional de drogas. O ministro Marco Aurélio, numa decisão provisória, concedeu habeas corpus e determinou a soltura do réu. O relator entendeu que a prisão provisória passou a ser ilegal em razão do excesso do prazo. Na decisão, ele também mencionou que a necessidade do encarceramento não foi revisada no prazo de 90 dias, conforme prevê a lei. Na sessão de hoje, o plenário do STF irá se pronunciar sobre a manutenção ou não da decisão do presidente do STF, ministro Luiz Fux, que suspendeu os efeitos da decisão liminar do ministro Marco Aurélio e determinou a prisão do réu por entender que a liberdade dele representa perigo para a sociedade. Também estão em pauta 2 recursos em que se discute a possibilidade de se estabelecer obrigação alternativa em razão de crença religiosa. Em um dos casos, a discussão é sobre a mudança de data de concurso para candidatos que, em razão de sua crença religiosa, devem resguardar o sábado. O outro é de uma professora adventista que foi reprovada no estágio probatório. Ela acumulou 90 faltas por não ter aceitado ministrar aulas às sextas-feiras após o pôr do sol. A pauta tem ao todo 14 itens. São recursos, pedidos de suspensão e ações diretas de inconstitucionalidade, envolvendo temas como direito penal, matéria tributária, servidor público e direitos fundamentais. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável a ação apresentada pelo ex-tesoureiro do PT. E, com isso, a decisão que cassou o indulto natalino concedido fica mantida. João Vacari Neto foi condenado em processo, fruto da Operação Lava Jato. A defesa do ex-tesoureiro do PT apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que cassou o indulto. O benefício havia sido concedido com base no decreto assinado pelo presidente Michel Temer em 2017. O ministro Edson Fachin explicou que a reclamação não é um instrumento jurídico adequado para o pedido. Além disso, ele entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná não ofende entendimento do próprio STF, que reconheceu a validade do decreto presidencial de 2017. O indulto natalino é um tipo de perdão concedido pelo presidente da República a presos que cumpriram determinados requisitos. No que foi assinado em 2017, uma dessas exigências era de que o preso tivesse cumprido 1/6 da pena. A Justiça Paranaense não aceitou considerar os dias de remissão de pena por leitura na contagem do tempo e, por isso, cassou o indulto. Na reclamação no Supremo, a defesa argumentou que apenas o presidente da República pode estabelecer os requisitos. Por isso, os advogados alegam que o Tribunal de Justiça do Paraná errou na decisão. João Vacari Neto foi condenado a 24 anos de prisão por corrupção passiva. Ele está preso desde abril de 2015. Segundo o ministro Edson Fachin, o ex-tesoureiro do PT não havia cumprido efetivamente 4 anos, ou seja, 1/6 da pena no momento do indulto. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral concluiu o julgamento do deputado estadual baiano Targino Machado, na sessão de ontem à noite. O parlamentar teve o mandato cassado. Os ministros já tinham começado a analisar o recurso em uma sessão anterior e decidiram pela cassação do mandato de Targino Machado. Nessa terça, passaram a julgar se os votos dados ao parlamentar estadual da Bahia iriam para a coligação dele ou seriam anulados. O partido seguiu o voto do relator, ministro Sérgio Banhos, para desconsiderar os votos. A aplicação do princípio da proteção da confiança demanda a existência de justa e legítima expectativa do jurisdicionado, fundada na boa-fé recíproca, a qual não reconheço presente no caso dos autos. Afinal, o contexto ora analisado revela a prática de graves ilícitos eleitorais que afetam a liberdade do voto, a igualdade entre os candidatos, a legitimidade e a normalidade do pleito, bens jurídicos de extrato constitucional e fundamentais ao Estado democrático de direito, situação que não há falar em boa-fé dos envolvidos e beneficiários da votação maculada. Face ao exposto, senhor presidente, deixo de aplicar o artigo 219
4 da Resolução 23.554 e nos termos do artigo 222, combinado com 237 do Código Eleitoral, reafirma a anulação para todos os fins dos votos obtidos por meio do abuso do poder econômico. Targino Machado foi eleito deputado estadual em 2018. Ele é médico e, segundo o Ministério Público, teria feito consultas em troca de votos durante a campanha. O plenário também determinou a execução imediata da cassação de Targino. E você vai ver a seguir as alterações nas regras do Código de Trânsito que foram publicadas hoje no Diário Oficial. Em instantes. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. Foi publicada no Diário Oficial de hoje a lei que altera as regras do Código de Trânsito brasileiro. Entre as principais mudanças, maior prazo de validade para a carteira de habilitação e os limites de pontos na carteira. As novas regras começam a valer em abril do ano que vem. O prazo para a renovação da carteira de habilitação e dos exames físicos e mentais dos motoristas foram alterados. Será de 10 anos para quem tem menos de 50 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos e de 3 anos para motoristas com mais de 70 anos. Os limites de pontuação na CNH também mudaram. 40 pontos para quem cometer infrações gravíssimas, 30 pontos para quem cometer apenas uma infração gravíssima e 20 pontos para 2 ou mais infrações deste tipo. Motoristas profissionais têm um teto máximo de 40 pontos independentemente das infrações que cometer. Aos 30 pontos, é necessário, no entanto, passar por um processo de reciclagem. A nova lei traz ainda uma novidade. Cria o Registro Nacional Positivo de Condutores. Nele, todos que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses podem receber benefícios pela boa conduta, como desconto em impostos como IPVA. Outras regras do Código de Trânsito foram mantidas, como a obrigatoriedade do uso da cadeirinha. Ela vale para menores de 10 anos e que ainda não atingiram 1,45 m de altura. O equipamento deve ser adequado de acordo com a idade e peso da criança. Já motoristas de vans, ônibus e caminhões também vão ter de continuar passando pelo teste toxicológico para renovar a CNH. A Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2019, entrou em vigor em agosto deste ano para regulamentar o mercado digital. A lei altera artigos do Marco Civil da Internet e traz regras que garantem a privacidade. Veja o que muda, por exemplo, na identificação exigida para ter acesso aos prédios residenciais e comerciais. Para entrar em condomínio como esse, as pessoas são obrigadas a fornecer na portaria dados pessoais e até registrar a digital. De um lado, a segurança do prédio. Do outro, o medo que essas informações caiam em mãos erradas. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto deste ano, veio para garantir mais segurança. A nova lei regulamenta a política de proteção de dados pessoais e privacidade, proibiu, por exemplo, uma prática muito comum, os chamados mailings, que consistem na montagem e comercialização de banco de dados. Essa síndica administra 3 condomínios residenciais e 2 comerciais. Ela é responsável pelos dados pessoais de condôminos e visitantes. Por isso, reforça as medidas de segurança para evitar o vazamento das informações. Hoje, nós temos condomínios que ainda utilizam o cadastro de maneira analógica, mas temos muitos condomínios que utilizam a biometria e outros a leitura facial. Sempre houve a proibição de divulgação de dados, isso não mudou, mas existe sim uma maior responsabilidade, porque quem gera essa base de dados terá que realizar a gestão e o tratamento desses dados. Se ocorrer vazamento
de algum dos dados, o morador deve ser comunicado imediatamente e as falhas nessa segurança podem causar multas altas. As sanções administrativas impostas pela lei vão desde a advertência até multas, que só poderão ser aplicadas quando for criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, que será o órgão fiscalizador. Até lá, é preciso ter cuidado quanto ao uso e destinação dos dados. Os condomínios teriam que ter muito cuidado, por exemplo, na captura de imagens, na questão do cadastro da biometria. Tem que haver aí também um consentimento para o titular dos dados. E ele tem que estar seguro de que ele está depositando esses dados nas mãos do condomínio e que o condomínio estará tomando todos os cuidados necessários para o armazenamento, por exemplo, desses dados, o tempo que ele ficará armazenado, a própria questão da finalidade e até mesmo da exclusão desses dados ao final. E para falar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios, eu converso agora com a representante do Comitê Jurídico da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, a doutora Juliana Costa. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Bom, nós acompanhamos na matéria, né, com esse enfoque aí para os condomínios, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba trazendo uma alteração na vida de todos nós, porque hoje o mundo está cada vez mais informatizado, principalmente após pandemia, né? Mas com esse recorte dos condomínios, de quem é a responsabilidade, por exemplo, em qualquer problema e dados usados de forma quando não tem o consentimento desse morador? De quem é a responsabilidade, doutora? Na verdade, Rafael, o que acontece? Nós temos aí duas questões, a questão do condomínio propriamente dita e nós temos também a questão das administradoras de um modo geral. As administradoras, elas vão ter que ter essa gestão, porque elas podem sim, atuando como controladora desses dados pessoais, ser responsabilizadas diretamente, inclusive. Os condomínios têm que ter muito cuidado, formalizar uma contratação, junto a essas administradoras, e se for somente um condomínio, formalizar isso junto aos seus fornecedores e terceiros contratados também, né? Então, porque em relação a esse próprio condomínio também pode ser recaída com responsabilidade. Agora, esse dado também, ele precisa ter ligação direta com a atividade fim, digamos ali, né? Então, o condomínio, por exemplo, ele não pode perguntar, não pode exigir informações pessoais que não tenham ligação direta com o acesso ao prédio. Eu acho que isso é muito relevante, porque a gente tem que analisar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, do ponto de vista do próprio titular. Se isso, por mais que exista uma base legal atinente à garantia da prevenção, à fraude, à segurança dele, algumas questões têm que ser respeitadas em relação ao direito fundamental da privacidade. Então, por esse motivo, normalmente isso é deliberado em assembleia, então algum condômino que eventualmente não queira divulgar alguns dados especificamente adequados, necessários e com aquela finalidade, ele tem que ser alertado das consequências do não fornecimento. Isso a lei já... Concluir. Não, sim, isso a lei já deixa de pronto, bem claro. Doutora, agora a lei também ela deixa clara essa relação da proteção de dados com a digital ou dados faciais ali, quando você tem o seu reconhecimento no banco ou até na entrada de condomínio ali, pela face, pela digital, ela também prevê essa proteção? O que acontece é que o reconhecimento facial e a biometria, ela desde já identifica de pronto o titular de dados pessoais, né? Então, isso realmente vai ter que ter uma deliberação e vai ter que ter uma regulamentação pela nossa futura ANPD, né? Mas o que a gente pode dizer é que, do ponto de vista da LGPD mesmo, por ser um dado considerado sensível, eu acredito que ultrapasse muito a questão da finalidade e da necessidade. Então, o que seria possível? Se existem outros métodos, outros meios menos invasivos de você conseguir fazer realmente classificação e você conseguir fazer a identificação do titular, esses são os melhores meios a serem adequados. Doutora, fui morar em outro condomínio, deixei os meus dados ali naquela portaria com aquela empresa. Como
fazer a verificação se os meus dados foram devidamente descartados? Na verdade, o titular, ele, por essa autodeterminação informativa que a lei nos traz, você tem esse controle de fazer essa gestão. Então, o titular pode fazer essa solicitação e ele tem todo o direito de, no prazo razoável, receber como que foi feita a forma de descarte, se houve o descarte ou a negativa, porque muitas vezes você tem um período de retenção aí, né? Algumas empresas utilizam 3 anos, outras por critérios trabalhistas também um pouco mais, e no caso de visitantes, eu acredito que exista aí uma flexibilização. Tem que haver uma ponderação, até pela questão de segurança do próprio condomínio, mas é muito importante que a empresa forneça esses dados para o titular. Se houve descarte, quando houve e qual foi o setor responsável por esse descarte. Bom, e se aí não for, esse acordo não for feito, órgãos de defesa do consumidor, rapidamente para a gente finalizar aqui com o serviço. Sim, sem dúvida. Procon, Senacom, muita gente tem utilizado até o Reclame Aqui para poder fundamentar essas questões. Ok. Vista mais uma vez, ótima tarde para a senhora. Obrigada, uma boa tarde. E você vai ver no próximo bloco o trabalho realizado pelo Centro Virtual de Mediação Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até já. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família tem especial proteção do Estado, prevendo normas de inclusão, liberdade e participação na sociedade, as quais são essenciais nas relações humanas e jurídicas. Atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal expediu liminar suspendendo a lei publicada pelo governo de Tocantins em 2019 para criar o Cadastro Único de Usuários de Drogas. O chamado Cadastro Estadual de Usuário e Dependentes de Drogas foi questionado em uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Além de ser considerado ilegal porque cria normas processual e penal, o que é direito exclusivo da União, para Augusto Aras, a lei criada pelo governo do Tocantins em 2019 fere os princípios da dignidade humana e a presunção de inocência. Em votação pelo plenário virtual, os ministros do STF seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin, e suspenderam a norma até o julgamento final da ação. E mais de 40 processos estão em andamento no Centro Virtual de Mediação Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O centro é uma alternativa de resolução de conflitos aberta a empresários, sociedade empresarial e demais agentes econômicos. Os reflexos financeiros causados pelo coronavírus nas empresas, que determinaram inclusive a suspensão temporária ou fechamento permanente de estabelecimentos, podem ser debatidos e analisados através dos serviços oferecidos pelo Sejusc Empresarial. Instalado oficialmente na segunda quinzena de junho, o atendimento oferece de maneira virtual mediações coletivas ou individuais relacionadas a questões envolvendo o direito empresarial, especialmente no que se refere aos direitos societários e da insolvência, no âmbito pré-processual e processual. É um novo projeto que foi apresentado pelo tribunal, onde a gente tem a possibilidade de fazer com que as empresas que estão passando algum problema possam vir trabalhar e conversar para que cheguem, façam com que esse diálogo possibilite a solução desses problemas. Desde o lançamento da plataforma até o momento, já foram contabilizados mais de 40 processos que estão em andamento e 5 acordos foram concretizados. Nos 3 meses de atuação, o Sejusc Empresarial vem realizando mediações importantes, como, por exemplo, uma de grande impacto envolvendo as empresas concessionárias de transporte público da capital e o município de Porto Alegre. Alguns processos demandam a realização de mais de uma sessão de mediação, a depender da complexidade dos problemas que são trazidos a este espaço de negociação. Os mediadores André e Angélica participaram do primeiro acordo realizado pelo Sejusc Empresarial. A gente deu todo o tempo que esse caso precisou, foram um total de 6 encontros, né, de tarde inteira.
E a gente deixar muito claro para eles que a gente estaria com eles juntos se eles trouxessem a cada sessão avanços, né? Então, não havia pressão para que eles chegassem logo a um acordo. A gente fazia mais, se dá para dizer assim, desafiava eles para buscarem solução, criativas. Cada um dos 6 encontros, a gente foi andando, tá, dando passos largos para que esse entendimento fosse alcançado. E através desse comprometimento, que eles sempre nos trouxeram coisas novas a cada sessão, foi possível a criação desse ambiente seguro para que eles pudessem colocar suas ideias. O serviço permanecerá mesmo após a pandemia, quando deverão ser retomadas as mediações presenciais. O atendimento é coordenado pelo Sejusc do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Os mediadores são cadastrados pelo NUPEMEC e tiveram um treinamento específico para atuar na área. Nós estamos confiantes de que poderemos auxiliar muitas empresas e empresários neste período de pandemia, em que estão passando, né, por diversas dificuldades financeiras, a encontrar uma solução para os seus problemas. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã.